Graça e paz, aqui estamos em mais um vídeo, na verdade é a continuação. Esse é o terceiro vídeo, a terceira parte do assunto que estamos falando a respeito de crítica textual, devido à sugestão que nosso irmão Igor, como eu já disse no primeiro vídeo, deixou aí a respeito desse tão polêmico texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, que fala a respeito da cura do paralítico que estava ali no tanque de Betesda, em especial o versículo 4, que fala a respeito de um anjo que descia de tempos em tempos e agitava a água, e aquele que pulasse primeiro enquanto a água era agitada, esse era curado. Existiu ou não existiu? Era uma crença? Era algo que eles acreditavam? Era algo supersticioso? Enfim. Se você não assistiu a primeira e a segunda parte, por favor, eu lhe aconselho a assistir, para que você não tenha nenhuma opinião precipitada, para que você entenda o assunto como um todo, no contexto geral. Eu tenho certeza que vai ser muito benéfico para o seu crescimento e aprendizado e amadurecimento na palavra de Deus. E como estávamos falando no vídeo de número 2, ou na segunda parte, o versículo 4 está entre colchetes. Significa que existem alguns manuscritos que não têm essa passagem. E o que a crítica textual sugere? Que pode ser que algum copista inseriu isso em alguma das cópias que foram sendo copiadas, das cópias e cópias durante os anos, e que ficou aqui. Mas existe três dos principais e mais aceitos manuscritos dentro da crítica textual, do estudo aí da manuscritologia, que é o Códex Vaticano, o Códex Sinaítico e o Códex Alexandrino. Esses três principais e subsequente, as traduções bíblicas que vieram deles, não carrega esse texto, não porta esse versículo de número 4. Mas como eu já disse também, hoje são catalogados aproximadamente somente no Novo Testamento grego, são catalogados aproximadamente 5.483 manuscritos. Então, se tem três principais, né, que são considerados aí os mais completos, enfim, não tem esse texto, mas tem 5.480 ainda para a gente comparar, fazer comparações a respeito desse texto aí, dentro da crítica textual e sobre esse assunto aqui do paralítico. Foi curado ali no tanque de Betesda, especialmente o verso 4 aqui. Se o anjo descia ou não descia, se era uma crença. Enfim, eu particularmente tenho uma opinião. E qual é a minha opinião? Minha opinião é a seguinte, talvez você possa pensar diferente de mim, não tem problema. Estamos aí juntos para aprender e crescer. Hoje, qual que é a minha opinião? Eu creio que isso era algo da época que eles acreditavam, algo assim místico que eles acreditavam e criam. Pois qual era o propósito de Deus? Enviar esse anjo de tempos em tempos. O que Deus queria fazer com isso? Deus pode fazer isso? Pode, mas qual era o propósito de Deus fazer isso? E por que somente no Evangelho segundo escreveu João? Claro que ele é diferente dos demais, dos sinóticos, né, que é Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, né, ele é um pouco a par. Mas por que os demais não, pelo menos essa cura aqui, não falou a respeito também do tanque de Betesda, desse anjo que descia? E segundo os críticos textuais, aqueles que estão analisando aí os manuscritos para dar veracidade à palavra de Deus, diz que essa literatura aqui está um pouco diferente da literatura do que João escrevia. Ou seja, possivelmente foi um copista que inseriu isso em um dos manuscritos, que foi replicado durante os anos. Por isso, alguns textos, alguns manuscritos carregam esse verso de número 4.
Mas, e outra coisa, a gente tem que tomar cuidado, deixa eu te falar algo aqui. Tem gente muito desavisada, não sei se por ignorância, ou de propósito, ou com outras intenções, que usa um texto como esse para dar ênfase a culto a anjos. E quando se fala que Jesus, olha, Jesus está aqui na igreja. Um exemplo, na liturgia ali, no trabalho do culto, na administração do culto. Jesus está aqui na igreja. Principalmente os pentecostais aí. Deixa eu puxar um pouco da sardinha aqui da onde eu pertenço. Mas claro que isso engloba todo mundo. É só para me dar um exemplo. Jesus está na igreja, aquele silêncio. Olha, o anjo está aqui. O anjo entrou na igreja. Tem um anjo na porta. Tem um anjo no altar. Tem um anjo na nave da igreja. O pessoal só falta flutuar de êxtase, de histeria. Só faltam quebrar as cadeiras. Falar que o anjo está. O anjo desceu. Isso é misticismo. Isso está totalmente fora do contexto bíblico. Isso é adoração e veneração a anjos, a seres espirituais. Tomemos cuidado. Tem gente que faz a campanha do tanque de Betesda que o anjo vai vir na igreja e vai trazer bênçãos e favores espirituais. Isso é mentira, isso é heresia. Tomem cuidado. Mas o que fazer com esse trecho aqui então, irmão Gírio? Vamos jogar fora? Claro que não. Não vamos jogar fora de maneira nenhuma. Se está aqui é para o nosso aprendizado. É ou não é? Palavra de Deus. E o que podemos, quando você for pregar sobre esse texto, aqui é uma sugestão, gente. Uma sugestão. Repito, não sou dono da verdade, nem da razão. Uma sugestão, um conselho. Entenda-se como uma crença, porque qual que era o propósito de Deus mandar um anjo ali? E por que só o primeiro que chegasse? Quer dizer que o paralítico não poderia andar, estava ali há 38 anos, ele nunca ia conseguir chegar e pular dentro do tanque de Betesda ali, que significa casa de misericórdia. Ele não ia conseguir, mesmo se rastejando. Alguém que tivesse um defeito no braço, por exemplo, iria conseguir correr e pular primeiro. E Deus faz acepção de pessoas. Então quer dizer que somente alguns iam ter o privilégio e outros não, e se Jesus não tivesse chegado lá para curar o camarada? Entende? Qual que é a lição que aprendemos aqui? Que o único que pode curar é Deus. Não existe subterfúgios aqui nessa terra, nada que possa curar além de Deus. Ou, propriamente dito, o Senhor Jesus, que chegou ali e perguntou se o camarada queria ser curado, e ele foi curado na hora. Então o próprio Jesus, só Jesus cura. Né? Então entendemos que isso aqui era uma crença que eles tinham na época. Existem outros desdobramentos aí, não vai dar mais tempo da gente ficar falando sobre esse assunto. Né? Quem sabe depois a gente fala um pouco mais sobre isso daí. Então quais são as conclusões que eu tiro? Eu até deixei algumas considerações aqui. Primeiro, se houve ou não um anjo agitando as águas para prover a cura, isso não interfere em nossa fé. Não vai interferir. O importante é que Deus cura. Segundo, essa aparente diferença do texto, provavelmente cometido por um dos copistas, não invalidam as verdades bíblicas, e muito menos sua inerrância. A palavra de Deus é inerrante. As cópias, as traduções podem, porque foram homens que escreveram. 3. Infelizmente, há quem use isso, como eu disse aqui agora, e querem dar ênfase a culto a anjos. Tome cuidado com isso aqui. Senão a gente vai se tornar espiritismo, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus. E por final, no desfecho dessa passagem, vemos o quanto o ministério de Jesus foi importante e que ele é Deus. E uma das principais características do evangelho segundo escreveu João é dizer que Jesus é divino, ele também é Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Continue dando ênfase à palavra de Deus. Cuidado para você não ficar aí só nos achismos ou no que ouviu os outros falar. Medite, pesquise, tenha curiosidade, porque essa é a obrigação de todos aqueles que amam e dizem que servem a Deus. Que Deus abençoe. Assista todos esses 3 vídeos aí, esses 3 conteúdos, para que você cresça um pouquinho mais na palavra do Senhor. Até o próximo vídeo.